liberdade que a gente, infelizmente, convive é uma liberdade que reduz, né, que tem uma redução básica à espontaneidade. Seja o que é espontaneidade? Fazer o que se quer. Qual a tradução disso? Seja egoísta. Porque você concorda que se eu pego essa frase do Stuart Mill e trago para dentro do matrimônio, o que vai acontecer com o matrimônio? Ele vai acabar. Se eu pego essa frase e trago para as relações humanas, o que vai acontecer com essas relações humanas? Elas vão acabar, porque enquanto elas estão me dando um certo prazer, eu estou com elas. É um tipo de pessoa que existe muito hoje, e já faz um tempo que isso está me incomodando, só que eu ainda não sei como acessar essa, essa interpretação, que é o seguinte, hoje existe uma moda, e vocês com certeza sabem melhor do que eu estou dizendo, de pessoas que são muito boas, são muito alegres, são muito felizes, que amam a todos, que amam a natureza, que amam o ser humano, né? Só que não existe nelas princípio nenhum. São pessoas que, olha, eu vou caracterizar para vocês que fica melhor. São pessoas que têm lá uma imagem de Nossa Senhora, tatuam uma Nossa Senhora no braço, por exemplo. Aí na janela, em cima de onde está Nossa Senhora, tem um filtro de sonhos. E aí a pessoa tem uma tatuagem lá, toda New Era, toda Nova Era. Aí ela tem lá um objeto da tribo Inca Maia que diz que isso vai trazer são pessoas espiritualizadas. São pessoas espiritualizadas. Ela não vai à igreja, ela não tem uma estrutura de pode ou não pode. Ela ama. Sabe como chama isso? Uma pessoa egoísta. Eu ainda não consegui trabalhar muito, sabe? Entendem o conceito, como trabalhar, como ver isso ainda. Certeza que deve ter algum autor que já falou sobre isso. Eu precisaria acessar para ver se isso clareia um pouco mais na minha cabeça. Por quê? Porque pessoas que não estão alicerçadas numa religião, elas são egoístas, porque elas podem criar o Deus que elas querem. Não há negação, não há o pecado. Existem alguns valores meio que naturais, não matar, não roubar. Mas são pessoas que, por exemplo, não conseguem definir, ou melhor, definem de outra maneira, coisas que também estão nessa ordem do certo e do errado. Relações humanas, fidelidade, sexualidade. Eu quero trabalhar um pouco melhor isso, mas ainda não sei como. Mas para mim são pessoas extremamente egoístas, porque elas não têm nada sobre elas que dite, né, que fale o que ela pode, o que ela não pode fazer. Elas são maravilhosas, espiritualizadas, lindas, eu não sei o quê, né? Ai, Nossa Senhora nos abençoe ao mesmo tempo que tem um namastê, que tem um chakra. É impossível servir a dois senhores, não é? Ela tem um equilíbrio nela. Só que é um equilíbrio ajustado no egoísmo e não no valor supremo. Deus, moral, religião. É um Deus dela. É um Deus que vai amar tudo a todos, um Deus que vai perdoar tudo a todos. Não sei. Eu tenho que discutir um pouco mais essa questão aí. Por quê? Porque essa liberdade que reduz a espontaneidade, então, é uma liberdade que priva a possibilidade da negação. Porque é cada um construindo o seu ideal, no sentido assim, a sua forma de vivência. Tem um texto brilhante, que eu ainda vou citar ele se der tempo aqui na aula de hoje, que já deve estar longo, infelizmente, ou felizmente, mas é ruim, né? Aula longa no YouTube, chamado O Abandono dos Ideais, do Olavo de Carvalho. É um texto de 87. Tá até aqui, não sei se vai dar tempo, mas incrível.
onde ele fala sobre o que é o ideal. E essas pessoas que vivem a espontaneidade não possuem ideal. Ou melhor, tem o seu ideal. Aí ela tem o ideal dela, eu tenho o meu, o Zezinho tem o dele, a Maria tem o dele, a Francisca tem o dele, o João tem o dele. E aí o que nós vivemos? Já diz muito sobre isso, né? Hoje vive-se então uma multidão na solidão. Uma multidão solitária. Por quê? Porque cada um na sua estrutura, não há valores que nos norteiam. Por isso tantos problemas. É uma liberdade? Não é uma liberdade. É uma anarquia de valores, desejos, sentimentos e assim por diante. Um exemplo que a gente pode dar sobre isso é sobre vamos dar educação sexual para os jovens, vamos ensiná-los a ter educação sexual para justamente quando eles desejarem fazer sexo, eles estejam instruídos. O que a gente está fazendo? A gente está simplificando uma moralidade a um ponto onde que eu digo o seguinte, olha, você quer transar? Vai lá e transa, vai usar uma camisinha. A liberdade não é isso. O sexo não é isso. E quando eu transformo o sexo a isso, o sexo nada mais é do que uma relação egoísta pelo prazer. Agora, quando eu entendo que o sexo é uma intimidade que Deus me deu para eu estar unido a uma mulher para sempre, me entregar completamente a ela e só para ela, unicamente a ela, a sexualidade ganha significado, ganha profundidade, ganha sentido, ganha ideal. Não é? Ganha virtude e ganha uma coisa que se perdeu muito. Acho que nem isso, é muito difícil hoje a gente falar sobre isso, né? Que é sacrifício, ganha sacrifício. Eu vou me sacrificar por amor. Ou seja, é só para ela, para sempre para ela. Agora fala, não, vou transar com todo mundo, vou comer todo mundo aí, beleza. Egoísmo, puro egoísmo. Puro prazer como meu nosso Senhor. Prazer como o Senhor da minha vida. Se está me dando prazer, eu vou lá. Se não me dá prazer, eu paro. Ah, e por que os casamentos terminam? Os casamentos terminam por causa disso, meu filho. A maior parte do tempo é porque essas coisas não estão ajustadas, não estão estruturadas. Porque o que é liberdade? Liberdade, até escrevi aqui, ó, tá vendo? Liberdade é a gestão adequada para o desejo, que algumas vezes deverá ser seguida e outras não. É a gestão adequada para o desejo. Essa gestão adequada é o que a gente vai chamar aqui de virtude. É eu direcionar a minha liberdade para as coisas que valem a pena. Para as coisas que valem a pena. Que algumas vezes fará sentido e outras vezes não. Traduzindo, umas vezes eu vou querer fazer aquilo, outras vezes eu não vou querer fazer. Mas eu vou fazer por quê? Porque eu sou obrigado a ser justo. Liberdade não é fazer tudo que eu quero, a hora que eu quero, mas pelo contrário. É eu fazer o que eu quero e quando eu não quero, eu fazer, porque eu sei que é o certo a ser feito. Por isso que muitas vezes a gente acaba confundindo liberdade com espontaneidade, que acaba se traduzindo então num puro analfabetismo. Uma pessoa espontânea é uma pessoa burra, entendendo que espontaneidade aqui é fazer o que se quer da maneira que se quer, a hora que se quer. E essa liberdade que está na escolha, que gera essa espontaneidade negativa, ela está alicerçada a um conceito que a gente pode trazer aqui, que é o conceito de livre-arbítrio, que vai produzir os nossos costumes e os nossos hábitos. E aí eu pergunto, quais hábitos nós temos, né? Quais costumes nós temos? Quais os valores que nos estruturam, que criam os nossos hábitos, que criam os nossos costumes? Digo isso por quê? Digo isso porque o homem é um ser que pode ser perfeito. É um ser perfectível, ou seja, está aberto a ser perfeito.
O cavalo, o macaco, o cachorro, o papagaio já são perfeitos dentro da sua condição de ser papagaio. Entende? Ele não pode ser outra coisa ou melhor do que. Não existe um papagaio melhor ou um papagaio pior. Não existe um papagaio. Não existe um passarinho melhor ou pior, ele é um passarinho. Agora, eu posso julgar se esse passarinho tem um canto mais bonito ou aquele tem um canto mais bonito. Mas isso não me dá o direito, olha que loucura, e que profundo isso para a gente pensar em antropologia. Isso não me dá o direito, então, de dizer que aquele passarinho que canta dessa forma poderia cantar melhor. Não, ele não pode cantar melhor. Por que ele não pode cantar melhor, Mateus? Porque ele é o que ele é. É dado. Acabou. O ser humano não. O ser humano pode melhorar, o ser humano pode aperfeiçoar, o ser humano pode ficar maior, né? Grande, magnânimo, que a gente está falando aqui. E como isso acontece em busca dessa perfectibilidade? Em busca dessa perfeição, que deve ser a minha meta, deve ser a sua meta diária, constante, em todos os campos da nossa vida. Isso dá trabalho, claro, porque ser humano dá trabalho. Isso se dá através de um processo que eu vou chamar aqui de fortalecimento da nossa capacidade humana. E como que eu fortaleço essa capacidade humana? Eu fortaleço a capacidade humana colocando virtude nela. Hein? Coloca virtude nela. O que é uma pessoa virtuosa? Uma pessoa virtuosa é uma pessoa que tem força. Porque o termo vis significa força. É um significado clássico dele. Então, seja lá a prudência, a fortaleza, a justiça ou a temperança, elas serão a minha força para viver melhor e com maior profundidade. Quem tem virtude é forte. Quem tem virtude carrega o peso nas costas, carrega com orgulho, carrega com amor. É a virtude que vai me dar uma força que eu não tenho. É a virtude que vai me dar o equilíbrio. É a virtude que vai me dar o senso de justiça. É a virtude que vai me dar o senso de paciência, prudência, amor, atenção, trabalho, serviço. Que eu não tenho isso. Mas a virtude tem, e ela tem como ideal, eu vou lá e busco ela. Eu tento acessá-la. Terceiro campo. Vamos lá, a gente não termina nunca. Terceiro campo é o da realização da liberdade, que é a liberdade moral, que nasce através de um processo de eu saber usar bem a minha liberdade de escolha. E quando eu sei usar bem a minha liberdade de escolha, automaticamente eu melhoro a minha capacidade de ser ser humano. Agora, se eu escolho mal, se eu faço a opção por aquilo que não me convém, se eu sou um ser de prazer, egoísmo, espontaneidade, então automaticamente o que esse homem é? Esse homem ele é debilitado. Ele é um homem vicioso. Ele possui hábitos negativos que o tornam incapaz de aspirar às coisas grandes, né? De perseguir o que realmente importa. Mentir é humano, agora quem mente o tempo inteiro é um viciado. Uma pessoa que usa muita bebida alcoólica é uma pessoa viciada. Uma pessoa que não tem regulação sexual é uma pessoa viciada. E aí o grande projeto do que é viver se perde nesse vício. Há uma troca da vida pelo vício, por exemplo. Porque o que é a viver? Viver é você ter projetos claros e levá-los a termo, ou seja, finalizá-los. Quais projetos? De ser mais de Deus, de ser bom, de ajudar os outros, de casar, de ter filhos, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ser limpo, de tomar banho. Tudo isso é projeto. E quais são as metas da nossa vida? Realizar esses projetos. Como que eu realizo esses projetos, Matheus? Eu realizo esses projetos através de metas, através de direções. Aquilo que a gente estava querendo falar do texto do Olavo, né? Dos ideais. Se não existe um ideal, existe o tanto faz. Pode ser o uísque ou Coca-Cola. E a vida não é uma escolha entre uísque e Coca-Cola. A vida é uma escolha entre ser bom ou ser um bosta.
É isso. Ou a gente é bom ou a gente é um bosta. Eu não vou ter tempo de ler aqui o texto do Olavo, mas só para a gente. Uma frase, tá? O ideal é a condição indispensável para a coesão da personalidade, que sem ele se dispersa em aspirações fortuitas e esforços estéreis. É isso. O que é o ideal? O ideal é a estrutura da personalidade. É o que vai me dar a reta razão, que vai me dar o equilíbrio, que vai me dar o norte, que vai me dar o respira, que vai me dar o caminho, que vai me dar o alvo. E o que são as virtudes? A virtude é a força de eu puxar a flecha. A virtude é a força de eu esticar, mirar, soltar a flecha. Isso é virtude. Que vai me dar essa força do arranque para eu ir em busca da meta, do objetivo desse ideal. O ideal de ser bom, o ideal de ser belo, o ideal de buscar a verdade, o ideal de ser mais de Deus, o ideal de ser um bom pai, o ideal de ser um bom marido, o ideal de ser um bom trabalhador e assim por diante. Né? Basicamente é isso. É a síntese da nossa personalidade. Se a gente não tem isso, é isso. Começa uma coisa, não termina, vai pra lá, vem pra cá. Às vezes tem a impressão, sabe, mangueira no jardim, quando você abre muito a torneira e a pressão da água é muito forte e ela fica balançando para todos os lados? É isso. Ou como aqueles bonecos de posto que fica lá balançando. Quantos, e não é pouco, gente, quantos trabalham e vivem dessa maneira? E aí você coloca dentro da escola uma matéria chamada Projeto de Vida, que o nome é maravilhoso, o nome é essencial, só que a aplicabilidade dela não existe. Por quê? Como que você vai pegar um bonecão do posto lá, uma mangueira que está balançando, e equilibrar ela? Só tem um caminho: desligar a água, desligar o ar, para aquilo se acalmar, para eu então organizar. O problema é que a gente tem que fazer isso enquanto as coisas estão se balançando, enquanto está sendo introduzido nesse bonecão do posto ou nessa mangueira um monte de coisa que faz ele se balançar tanto assim. Olha que imagem, que simbolismo que existe aí. E aí você tem os alunos que nós temos. E aí a matéria é chata, a matéria é sem sentido, sem contar também que ela é pessimamente estruturada. Ela é pessimamente estruturada. E por isso que é um trabalho tão difícil. E por último, o quarto ponto que a gente coloca aqui é a liberdade social. Liberdade de ser, de estar, de viver, que se não tomada cuidado, se torna uma libertinagem, que é converter-se em projeto vital quando às vezes sinceramente colocá-lo em prática. Ó, é um modo de pensar e agir que hoje o ser predominante em muitos países envolvidos a partir de 68, que é o que a gente vai chamar aqui de permissivismo. Tudo pode, tudo é permitido, é proibido proibir. Seja, faz. Aquela pessoa feliz, espiritualizada que a gente viu, vive esse caso. Tudo é tolerado, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo pode ser. Quem somos nós para julgar? E aí você vai criando um cenário onde o egoísmo e o prazer são a tônica da vida. É o bonecão do posto lá. Né? É a mangueira cheia de água lá. E aí molha todo mundo, não cumpre a sua função e só serve para atrapalhar. Você concorda? Uma mangueira balançando para todos os lados não vai molhar da maneira correta. Meus caros, é isso. Que aula, hein? Gostei muito, foi muito produtiva para mim, fiquei muito feliz com o conteúdo. Tem muita coisa boa para a gente falando. Siga-nos, acompanhe, ative as notificações. Estamos lá no Instagram também, todo dia conteúdo novo lá. Fico muito feliz com essa partilha. É muito bom participar de uma aula como essa, porque sou eu que escuto primeiro, tá? Um abraço, Deus abençoe, até a próxima. Chega!